Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, que dia agitado aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco hoje ingressou com mais uma ação em face da 777 Partners. A gente vai explicar porque todos os contratos que a 777 fez durante a sua passagem aqui pelo Departamento de Futebol do Vasco da Gama estão passando por auditoria severa, além de perícia aí na Justiça. Muita coisa do Arco da Velha vai vir à tona e hoje já começou a aparecer, olha, coisa gravíssima. Em determinados momentos eu vou olhar aqui para cima. Coloquem atenção aqui no vídeo, porque a gente também vai falar sobre saída de jogador, chegada de jogador. Vamos falar aí sobre grana entrando aí no Vasco da Gama. Então tem muito assunto. Eu tô até com uma colinha aqui, tá? Em determinados momentos, repito, vou olhar para cima para eu poder seguir aqui a pauta. Perfeito? Bom, o seguinte, pessoal, fiquem tranquilos que os direitos de imagem serão pagos amanhã, tá? Amanhã tem grana prevista, eu tô falando isso aqui todos os dias para poder entrar aqui no Vasco da Gama, perfeito? A gente tem a grana ali da Copa do Brasil para receber, o dinheiro da Betfair e ainda temos a receber a situação envolvendo o dinheiro referente a 20% ali da venda do Palácio. O Palácio bateu meta lá no Colo-Colo. Então tem muita gente perguntando, Laureano, o Vasco vai pagar? Vai pagar, certo? Outra situação, a gente tomou conhecimento aí que o Medel teria pedido para deixar o departamento de futebol do Vasco da Gama. O Medel estaria indo para o Boca Júnior. Medel perdeu muito espaço aí com a saída do Ramon Dias do Vasco da Gama. Não tem nem jogado. O Vasco entende que o salário é muito caro, R$1.200.000, né? Para nem estar jogando. Então o contrato do Medel nos próximos dias deve ser rescindido e ele está a caminho do Boca. Sobre chegada de jogador, a gente tem 3 situações para poder passar para vocês. Apesar do interesse do Cruzeiro e do dono da SAF do Cruzeiro ter dito que vai tentar trazer o Coutinho está de malas prontas e hoje a possibilidade do Coutinho jogar no Vasco é de 95%, tá? Coutinho, inclusive, chega aqui no Rio de Janeiro na próxima semana, perfeito? Então, o Coutinho chegando aqui vai dar uma cara nova pro time. Junto com o Coutinho, quem tá cavando uma chegada aqui no Vasco é o jogador Souza. Isso mesmo, a gente tomou conhecimento disso, que o Souza, né, ele vai rescindir o contrato com a equipe turca, né, o Istambul, né, e o seguinte, ele quer voltar para o Vasco. Acho que essa situação, na minha opinião aí, já deu. Para mim, esse negócio de Souza no Vasco já deu, certo? Foi uma informação hoje do Baran, mas o Souza aí teve N oportunidade de vir para o Vasco, agora depois de velho quer vir,
Não sei, né? Mas existe essa situação do Souza. E conforme eu disse hoje, na parte da manhã, o Pedrinho, ele abriu negociação com o Gustavo Poejá. Perfeito? Essa situação aí. Com relação à situação aí na justiça. Bom, ontem a gente tomou conhecimento, melhor dizendo, que a liminar permaneceu. Agora o Vasco está buscando fazer uma auditoria em todos os contratos que foram confeccionados pela 777 Partners. Hoje a gente tomou conhecimento que a 777 Partners fez um contrato com a Liga Forte muito prejudicial ao Vasco da Gama. O departamento jurídico do Vasco pegou esse contrato para poder ver e o Vasco foi para a justiça para anular isso. Porque o seguinte, o contrato é lesivo, a 777 antecipou 20% dos direitos aí de TV, né? Com relação a de 50 anos aí, antecipou 20%. E além dessa situação, existe ali um conflito porque uma das empresas ali da 777 Partners, né? Ela, a 1190 Sports, né? Ela atuou como parceira aí da liga. Então, meu irmão, é só coisa sórdida. Eles pegaram dinheiro daqui do Vasco para poder colocar também nessa empresa aí 1190 Sports. Olha que loucura o que essa 777 fez com o Vasco, meu amigo. E outra coisa, o Vasco vai buscar uma rescisão de contrato com a 777 Partners, tá? E repito aqui, não tem porra nenhuma com o negócio de dono de Aston Villa, com fundo nenhum. Tem nada. Hoje, porra, a pessoa me assegurou isso e a gente não tem errado nada. Desde quando o Pedrinho entrou na justiça, em face da 777, a gente não tem errado nada. Não tem nada, só especulação com essa situação. A prioridade, eu vou falar outra coisa aqui. Tem gente que copia, é papagaio de pirata, copia notícia da Net Vasco. E a informação aí que chegou pra gente hoje é que a prioridade hoje do Pedrinho é ingressar com uma ação rescisória para ele retomar os 100% antes que a 777 venda. Porque a situação é a seguinte: o Vasco quer renegociar esse contrato, porque o Vasco entende que 390 milhões que ainda tem de aporte por entrar, que a próxima empresa terá que colocar aqui, não será o suficiente para que o Vasco da Gama pague as contas da SAF e do associativo. Então, essa é a informação de momento. O Vasco não está perto de nenhum fundo, tá? De nenhum fundo. E outra coisa que a gente explica aqui para vocês, tá? O Vasco vai buscar uma rescisão contratual com a 777. E outra coisa, o Dr. Felipe Carregal e o nosso Paulo Salomão, eles tiveram uma baita de uma jurisprudência ontem, porque além da 777 ter colocado dinheiro nessa empresa dela, 1190 Sports, sabe o que aconteceu? Ontem, o desembargador ele confirmou que a 777 descumpriu cláusulas. Então, cara, tem essa situação dessa perícia. E essa perícia aí, a gente tomou conhecimento que teve queima de arquivo.
eles estão escondendo quem é o dono da 77 Carioca. Porque o dono dessa 777 Carioca, isso vai aparecer na perícia, você pode me cobrar. Os oficiais de justiça chegaram lá, todo mundo saiu correndo com medo de ser preso, tá? Porque o Josh, ao que tudo indica, era só um teste de ferro. Era só um teste de ferro. Era só um laranja. Tem gente aí, que a gente até suspeita de quem seja, da antiga administração, que fez ou fizeram vistas grossas aí, certo? Que permitiu a farra dos bois no Vasco da Gama. E a situação é gravíssima. Gravíssima. Então tem muita gente lacrando, arrumando comprador aí pro Vasco, igual tem dito, e não tá passando as notícias verdadeiras para vocês. São as notícias que vêm aí de dentro do clube, não da Net Vasco. E depois vocês podem me cobrar. Porque, olha, vai aparecer o dono dessa 77 Carioca. E você, torcedor do Vasco, você vai ficar de queixo no chão com o que fizeram com o Vasco. Porque a gente ficou achando aqui, né? O contrato não foi aberto, que essa situação foi vendida para os americanos. Tudo conversa. Aguardem. Vasco neles, a verdade prevalecerá e às 21h30 a gente vai explicar tudo mais detalhadamente para você, torcedor vascaíno. Valeu!